em menos de 100 anos, né, em menos de um século, ela mudou muito mais do que em 10.000 anos. Essa que é a verdade, né? Então, assim, a primeira coisa que eu passo para vocês é isso aqui que eu passei agora anteriormente. Aquilo que você não tem é porque você não sabe, pois se você soubesse, você faria e você teria. Então, às vezes, o nosso cliente, ele continua se alimentando de forma errada porque ele não tem ainda a informação que faz virar a chave. E o que eu quero aqui, primeiramente, e passando aqui esse treinamento para vocês, é que essa chave vire, antes de chegar no teu cliente, que vire para você. Que você saia daqui como realmente um agente transformador de vidas, porque está nas nossas mãos uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, só para a gente começar, para vocês entenderem, num determinado momento, nós tivemos uma grande escassez, né? A gente tinha escassez dos alimentos lá, né, muito antes de Cristo, e hoje, quando se falava, e você vai lembrar, talvez, não vou denunciar a minha idade aqui, mas você vai lembrar alguns 20 anos, mais ou menos, que o pessoal falava em fome, que seria um grande problema, e hoje a realidade que nós temos é viver ainda a fome pela desnutrição, pela má nutrição, não pela oferta, não pela falta de alimento, tu entende? Mas pela desnutrição, por se alimentar de forma errada. Hoje somos aquilo que comemos e as doenças, hoje mais de 70%, 80% das doenças estão ligadas à alimentação. E nunca se falou tanto em imunidade, em estar com a imunidade, em fazer parte do grupo de risco. Quem fazia parte do grupo de risco tinha histórico de má alimentação, não é verdade? Então, a pressão alta, diabetes, pessoas que fumavam, então, hábitos ruins, né? Então, vamos entender que herança foi essa? Da onde que nós chegamos? A que ponto nós saímos quando os nossos avós, os nossos bisavós, não tinham doenças que hoje a gente encontra no vizinho, na família. Se vocês vão lembrar, nos inícios dos anos 80, né, nos anos 2000, os anos 80, se falava que a doença do século seria a AIDS, não é verdade? E hoje, a doença do século é o câncer. Dificilmente daqui a pouco você vai, talvez você conheça, eu conheço de repente uma pessoa que lá na internet teve, né, adquiriu o vírus AIDS, mas a quantidade de pessoas que tu conhece com câncer é gigantesca. Na grande maioria, às vezes, dentro da tua família, casos de pessoas que tiveram câncer. E a grande maioria, gente, vocês vão começar a entender que faz parte da alimentação. Porque o câncer ele não é uma doença que você pega. É algo que está dentro de você, né? Para cada célula que nós temos no nosso intestino, nós temos pelo menos 4 que possam atacar o nosso sistema. E aí vai aquela história do lobo bom e do lobo mau. Quem que você vai alimentar? Você vai dar alimento para o lobo do bem, você vai fortalecer esse exército, ou você vai fortalecer o exército do mal. Então, só para vocês terem uma ideia, deixa eu contar um pouquinho da nossa história. 10.000 antes de Cristo. Aqui, gente, existia o domínio da colheita, né? Nós dominávamos a colheita, os animais eram domesticados, a troca por mercadoria, a troca de dinheiro, o produto, né? O dinheiro em si era mercadoria. Eu troco com o sobrinho, eu planto trigo, o sobrinho planta, sei lá, faz lã, a gente troca mercadorias. E era assim. E aqui, gente, as comidas eram feitas pelas estações do ano. Olha que interessante isso. Se comia aquilo que se plantava e só comia aquilo que era da estação. Você já parou para pensar que tem fruta que dá o ano inteiro? E não dá, sabe? Porque dá lá no mercado, dá lá no supermercado. Ai, que legal, né? Às vezes eu vejo que está mais caro, que está mais barato. Pois é, né? Então, assim, é aqui a gente domesticava, nós estamos falando de 10.000 antes de Cristo, né? Nós domesticávamos
os animais, e a colheita era praticamente, a mercadoria era trocada através disso. De 10.000 até 1760. Foi assim. De 10.000 a 1760. Aí veio a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, a automatização fez com que as pessoas fossem para as indústrias. E aí aqui, gente, nós começamos a vender uma coisa muito preciosa, que era o nosso tempo. Nós começamos a vender tempo por dinheiro. E aqui se perdeu essa importância aqui. Aqui as pessoas se preocupavam com a colheita, elas se preocupavam em fazer o alimento da melhor forma possível, porque ele precisava ser a troca. Se eu não tivesse um alimento bom, se eu não tivesse um alimento saboroso, se eu não tivesse um alimento melhor possível, o sobrinho não ia trocar a lã dele comigo. Então, era o melhor alimento. A gente comia o melhor alimento. E quando chega em 1760, eu preciso de tempo. Eu vendo o máximo de horas pelo mínimo que a indústria me paga. Diga-se de passagem, não mudou muita coisa nos últimos anos, né? Em relação a isso. Se exige o máximo e se paga o mínimo. Aqui, além do tempo, nós perdíamos algo mais precioso ainda, a preocupação com a saúde. Eu estou com pressa, eu preciso comer algo rápido, eu preciso comer algo que seja cada vez mais conveniente. E aqui a saúde perde a sua prioridade. Nós trocamos o tempo por status, por adquirir coisas, e aquela preocupação com o alimento já não existia mais. Certo? Em 1900, até 1900, de 1760 a 1900, nós não tínhamos rótulos. Comida, ainda assim, com toda a automação, era apenas comida. Não tinha mercados, não tinha supermercados. Os grandes centros, assim, eram todos locais, assim, né? A produção ainda era local. Só para vocês terem uma ideia, um dos maiores presentes, um presente de Natal, era a famosa laranjinha, que seria depois a precursora do refrigerante de laranja, que precisava viajar quilômetros, e 1.000 e tantos quilômetros, né, de um país para outro, de um estado para outro. Era considerado um dos melhores presentes de Natal. Era um presente de Natal tu receber um determinado produto, uma determinada bebida, porque não tinha essa coisa de transportar alimento. Então, aqui ainda se tinha a comida da forma como ela era produzida. A produção, ela não era tão, né? Você conseguia já comprar produtos na região, não precisava você plantar, mas ela ainda não tinha rótulos, ela ainda não existiam os supermercados, nada disso, tá? Em 1930, começa a produção em grande escala. E aí começa essa distribuição, e aí vem os trens, né, as Maria Fumaça para distribuir essa mercadoria. E aqui, para essa mercadoria percorrer uma grande distância, era preciso adição de açúcar e sal. Então, já começam aí os primeiros condimentos e surgem já os primeiros mercados regionais, né? Então, aqui a gente vê hoje produtos que você pode ter certeza que, assim, o grande mal, tá? O grande mal do século são os produtos que buscam a questão do refinamento, né? Isso é a questão para um outro treinamento. Mas a gente se adaptou tanto palativamente ao sal, ao açúcar e à gordura, que quando nós não percebemos esses 3 aditivos, a gente diz que o alimento está sem gosto. Olha que doido isso. O tanto que você se adaptou a receber sal e açúcar. E não é você só que está colocando sal e açúcar. Você vem recebendo isso desde 1930, como condimento para conservar esse alimento. Então, você consegue perceber da onde que vem
aquela vontade de comer o doce, que eu falo para o meu cliente, essa vontade não é tua. A gente precisa limpar isso do teu corpo. Teu corpo não foi processado para isso. O nosso DNA, lá dos nossos ancestrais, não foi processado para isso. E aqui começam a surgir já essa condição de acrescentar sal e acrescentar açúcar, que nada mais do que vai tirando a parte nutricional do nosso alimento. Aqui se começava o início da queda nutricional da parte alimentar, tá? 1939, Segunda Guerra Mundial. Pois bem, teremos que enviar alimentos para os nossos soldados e aí se descobre uma forma de que, imagina, em plena guerra, né, era extremamente risco um avião carregasse esses alimentos, então não podia ser uma coisa que fosse toda semana, como se fosse feira de quarta-feira, né? Não tinha como ser a feira de quarta-feira, eles precisavam enviar comida e o povo precisava se virar lá por muito tempo. E aí veio onde eles descobriram uma forma de enviar esses alimentos através de enlatados. E aqui, gente, começou a onda dos conservantes. Depois que passou a Guerra Mundial, opa, isso aqui pode virar um mercado. Isso aqui agora a gente já pode deixar alguns produtos por vários e vários meses. E aí produzir em grande escala, porque a população estava se multiplicando e eu precisava dar conta dessa comida, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o processo de refinação já começava a acontecer ali também. A farinha de trigo, tá? Que era plantada, que tinha o trigo, que era o pão mais escuro, né? Até veio uma certa forma errada de ver que, às vezes, quando você fala refinar, foi trazido de uma forma tão, como é que eu vou dizer, tão coerente para que você consumisse, que a pessoa refinada era uma pessoa chique. Vocês já ouviram essa expressão? Tudo que trazia refinação, é refinado, é uma pessoa refinada, era uma pessoa fina, uma pessoa chique. Então, assim, o pão francês, que foi, né, um dos primeiros pães e tal, era visto, né, pelos franceses como uma coisa sofisticada e tal. E o pão preto, que era aquele que, por sinal, tinha mais nutrientes possível, era um pão que era mais para os escravos e tal. Então, tu entende que começou, assim, uma visão, né, uma venda para o público de que era a melhor opção, né? Só que o que era a indústria ali naquele momento? Eles precisavam acumular grandes engenhos que acumulassem essa farinha, e eles descobriram que se eles tirassem a carga nutricional dessa farinha, as bactérias e os fungos não teriam interesse nela. E aí poderia se conservar por mais tempo. Olha que doido! Bactéria e fungos, que são seres não pensantes, não querem farinha branca. E a gente come. Seres desenvolvidos, né? Evoluídos. O que vai dizer, né? Então, assim, ali se viu que poderia se conservar tirando, e aí, assim, para o processo de refinação, para o processo de refinamento do açúcar, do sal e da farinha, além de retirar os nutrientes, sabe como que é feito isso? Adicionando produto químico. O glúten não era o vilão, o glúten de antigamente, né? Que nem o Dr. Lai Ribeiro fala. Não pensa que o pão de hoje é o pão de Jesus Cristo. Eu acho o máximo quando ele fala isso, porque é real. O pão que lá era feito mais escuro, né? Menos macio, menos fofinho, sem fermentação, com a fermentação, hoje não tem fermentação nenhuma, né? E é isso que a gente está comendo. Picos de glicose alta e baixa densidade nutricional. Um banquete para as bactérias intestinais dominarem e cada vez mais trazerem doenças, tá? Mas então tá, 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, em 1950 vem a Revolução Verde. Aqui a indústria começa a produzir somente aquilo que ela quer produzir. Então, o que nós tínhamos, que era aquela variedade de produtos para consumir, a gente passa a ter soja, milho e a agropecuária, né? Então, assim, aqui começa-se o modelo de monocultura,
que seria cultivar coisas que é só o que eles querem cultivar, porque daí pode produzir em grande escala. O desmatamento absurdo, eu sou uma das que preenche todos os anos, né, liminares para isso. A adição de agrotóxicos para produzir em grande escala, entra em 1950. E o que me deixa mais revoltada, gente, mais de 90% da habitação é ilegal. E aí a gente pega aí um desmatamento em massa, que acontece até hoje aí com a nossa Mata Atlântica, né? Então, aqui, gente, existem hoje, só para vocês terem uma ideia, foi liberado a modificação genética até de sementes. As frutas originais, elas tinham por tendência serem amargas e nada macias, assim, sabe? Tipo, sei lá, você pega uma maçã verde, por exemplo, e uma maçã normal, né? Você vê que ela é um pouco mais rígida, né? Alimentos que têm baixo índice glicêmico são menos macio e menos doce. E as frutas não eram doce. Aí eu vou te dizer, elas foram modificadas geneticamente para que sejam doces. A gente fica assim, né? Caramba, não, quem não sabia disso, né? Fica sabendo agora. Então, assim, a indústria agindo para trabalhar em grande massa, independente das consequências que isso poderia tomar. Acredita-se que, anualmente, a gente possa consumir, em média, 9 litros de veneno por ano. E que a gente não morre instantaneamente, porque são doses homeopáticas. Complicado falar disso, né, gente? Mas é a pura realidade, né? E não existe nada que bloqueie um pouco. Agora, o que muda, eu vou falar na frente para vocês, é o comportamento. Porque se você tem a informação, você desliga o automático, você sai do que é conveniente e você vai tomar a frente da sua casa, levando saúde para dentro da sua casa e não levando doença. A decisão de levar o que do mercado é sua, certo? A indústria produz aquilo que tem que produzir em grande escala, mas quem faz as escolhas é você, certo? Beleza. Em 1980, uma grande revolução entra aqui, que as mulheres ganham o mercado de trabalho. Perfeito, show de bola. Deixa eu só desligar um negocinho aqui, gente. As mulheres ganham o mercado de trabalho. Só que com isso, gente, perfeito, show de bola, as mulheres, né, vão para cima, merecedoras. Mas aqui a gente perde uma mãe que preparava o alimento para sua família. E não existe aqui ainda a junção entre casal de dizer, se tu trabalha, quando nós chegar, continuar oferecendo esse alimento. Nascia aqui a era da conveniência, em 1980. Então, você vê que daqui para frente, a coisa, infelizmente, só piora. Porque o que é conveniente está ligado a baixa nutrição e está ligado a uma comida barata. E uma comida barata, ela precisa ser produzida em grande escala. E aqui já começa a indústria de congelados, entre outras coisas, que vem cada vez mais potencializar a má nutrição. Então, a gente cada vez mais passou a cozinhar menos e a consumir cada vez mais. Descascar menos e desembalar mais. Produtos congelados, aí você para e pensa, você vai num mercado, aqueles produtos que estão na gôndola do mercado, 3, 4, 5 meses de validade, 1 ano de validade, às vezes, né? E você vai olhar no rótulo, que é uma coisa que eu tiro de dica para vocês, se antenarem ao rótulo. Existe um aplicativo, não é fazer propaganda, mas é um aplicativo que eu uso muito, que é o Desrotulando. O Desrotulando, ele analisa todas as marcas de toda a indústria alimentícia, dando notas de acordo com o número de conservantes e aditivos para melhorar a qualidade desse alimento. Então, para vocês terem uma ideia, aquele leite de caixinha, que não precisa ferver, que fica numa prateleira de mercado meses,
era totalmente diferente daquele leite de saquinho, aquele leite de vidro que está lá sendo refrigerado, não é verdade? Então, ainda se temos lá aquela opção, é muito mais saudável. Porque quando mais existe conservação externa, menos conservação existe interno. Então, é preciso que a gente olhe para o alimento de uma forma mais avaliando. Ah, Mila, vou sair com um aplicativo na mão e coisa e tal. Cara, você tem que fazer a lista da saúde, entendeu? Faz a lista da saúde. E o que eu gosto de fazer muito é frequentar ambientes na região que tem feiras agrícolas, né? Onde a gente tem lá produção orgânica, buscar essas opções mais orgânicas, buscar centros de produtos mais naturais. E por isso que quando eu conheci Maravilhas da Terra, eu fiquei apaixonada, tu entende? Porque quando eu vi, eu disse, meu Deus, esse chá não tem maltodextrina, esse chá aqui não tem corante, não tem aciduidante, que incrível isso aqui, né? E os nossos biochás têm produção até vegana. Então, olha que incrível tu poder oferecer para o teu cliente produtos que vão trazer saúde para ele, que vai levar saúde para dentro da casa dele. O nosso shake não tem sódio. Gente, caramba, eu vou entregar um alimento que tem várias vitaminas e ele não tem sódio. E o primeiro ingrediente dele é colágeno. E ele não tem açúcar. Não tem nem açúcar nem sal dentro da composição dele. Isso é muito importante vocês estarem passando para o nosso cliente, né? Isso é muito importante. Então, assim, ó, inicia-se em 1980, em 1990 já começam a chegar os alimentos processados e, pior, os ultraprocessados. Porque antigamente se faria um suco de abacaxi. Eu vou lá, pego a fruta, corto a fruta, trituro a fruta e faço suco. De repente, eu não preciso mais descascar o abacaxi, porque ele vem enlatado, com adição de açúcar, com adição de sal. Ah, mas é prático, né? Comida barata e conveniente. É a isca perfeita para você ter baixa nutrição e futuras doenças. E aí vamos a fundo. Não, mas é muito trabalho, ainda vou abrir a lata. Ah, pega aquele suco de saquinho. Ultraprocessado. Ah, ele tem sabor de abacaxi. Ele tem sabor de abacaxi. Mas ele tem corante. É a mesma cor do abacaxi, né? Que bonitinho. Ele tem um corante amarelo. Ele tem aciduidante. Ele tem edulcorantes. Ele tem emulsificante. Tudo para agradar o teu paladar. Agora, a tua saúde, eu não posso dizer a mesma coisa. E aqui, gente, você começa a ver produtos que se dizem integral e você vai olhar na composição, tem farinha branca. Eu já peguei 2 pacotes de leite em pó, onde um tinha só leite em pó e o outro tinha espessantes, melhoramentos, entre outros. E vários outros. Eu já peguei atum em lata, que nem hoje eu peguei azeite de oliva. Você olha, existem azeites que se você vê que o azeite está muito barato, olha a composição. Já aconteceu de estar um azeite de oliva em promoção, eu olhar atrás, gente, o meu mercado demora 2 horas, meu namorado que fica, ele sabe que a gente vai para buscar saúde, então tudo a gente olha o rótulo, eu não, isso aqui não, ó a quantidade de conservante que tem isso aqui, precisa tudo isso aqui? Não, vamos pegar outra coisa. E aí, gente, esse azeite de oliva está mais barato, tá? Sabe por quê? Porque ele tem canola, azeite de soja misturado. Deixa eu ver o que o pessoal está me chamando aqui. Oi, Mila. Oi. É sobrinho. É só para... Desculpa te interromper. Claro. É só que você está falando aí que você demora no mercado, mas com o tempo, fazendo isso de forma repetida, isso vai virando um hábito, você acaba identificando os alimentos com mais facilidade. Então, para quem vai começar, pode parecer um sacrifício extraordinário, mas depois de continuar fazendo, você já vai bater o olho no alimento certo, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. E é prática, entendeu, gente? Porque é o que nem o que eu falei para vocês. Depois que a mente expande, não tem mais como voltar ela, entendeu? Depois que a mente expande, não tem mais como voltar. E eu tenho certeza que depois que vocês saírem daqui, vocês já vão ficar assim, caramba,
eu preciso ir de uma forma diferente, eu preciso ver o que eu estou consumindo, né? Então, o alimento processado, ele tá ali, entendeu? Ele tá ali, ele tá sendo com uma oferta, ele traz a pizza congelada, uma dos alimentos, dos piores alimentos do mundo é a pizza congelada, né? E ela é extremamente super vendida, prática, muito mais prático você desembalar uma pizza, botar no forno do que você fazer uma pizza, sendo que eu sempre falo que preparar o alimento, eu estudei gastronomia há bastante tempo também, assim, na prática mesmo, produzindo alimentos, estudando alimentos mais saudáveis, na prática é muito mais gostoso e exige toda uma energia. Quando a mãe ou o pai prepara esse alimento para a sua família, tem muito mais do que só ingredientes ali, de uma forma mais natural. Agora, quando você busca um produto congelado, processado ou ultraprocessado, sabe aquele macarrãozinho que fica 3 minutinhos e tá pronto? Que prático, né? Vem até o temperinho junto, fica igualzinho o sabor de galinha caipira. Gente, naquele macarrãozinho, não vai, tu olha ali o que tem ali. Ah, tem a massa, né? O que precisa para a gente fazer uma massa caseira? As mulheres que conhecem mais da culinária, assim, às vezes tem homens que são melhores que as mulheres, né? Mas a grande maioria das mulheres. Precisa ali de trigo, água, né? Algo talvez fermento. Uns 3 ingredientes, concorda comigo? Ah, sei lá, vou fazer uma coisa diferente, uns 5. Sabe quantos ingredientes tem naquele macarrão instantâneo para ele ficar naquela crocância e ele ficar pronto em 3 minutos? 20. 20 ingredientes que não ajudam em nada, que é para melhorar o sabor, que é para melhorar a textura, que é para ver a crocância, para que ele fique pronto. Ali é o legítimo alimento barato e conveniente, que te traz o quê? Além de futuras doenças. Então, se está na tua lista de mercado, faz um favor para tua família, risca. Procura um alimento que contém menos ingredientes no rótulo. Quando vai pegar um azeite de oliva, olha lá, tá lá. Hoje eu peguei um azeite de oliva ainda. Eu até posto no meu stories para vocês verem. Azeite de oliva. Não tem mais nada ali, não tem mais nada. Por isso que eu gosto daquela marca. Não tem mais nada. Não tem espessante, não tem... E acredita, se tu vê algo que é mais barato, vai estar lá no rótulo. Sabe por quê? Porque é caro não fazer em grande escala. É caro conservar a farinha integral do que a farinha branca. O custo para isso é mais alto. E os impostos não ajudam a facilitar isso. E eu já vou mostrar por quê. Existe uma indústria e existe outra ali esperando para atuar de forma bem assídua, certo? Aqui, eu quero que vocês parem e pensem se vocês têm de pensar em grandes players de supermercado, né? Grandes empresas que são donas de supermercado, né? Vocês vão pensar em várias redes aí, vocês vão falar 2, 3, 4 redes de mercados, grandes mercados, que inclusive redes, né, até mesmo locais. Agora, se eu perguntar para vocês também redes de farmácia, abriu um espaço, é um baita de um terreno, ninguém tem coragem para construir lá, você pode ter certeza que é uma farmácia, que vai ser inaugurada ali em breve. Virou um baita de um negócio, não é verdade? Agora, se eu te perguntar, uma rede gigante de fruteira, que fez sucesso, que é marca, que todo mundo conhece, a do bairro e olha lá, né? E açougue. A rede de açougue tal, que é uma rede gigante, também não. E se eu te disser que o que há de mais natural, in natura, mais saudável, está nessas 2 redes? E você entra num supermercado, até tem essas partes, mas é uma parte menor do mercado. A grande demanda, os congelados, é muito maior do que o açougue. Os congelados, os ultraprocessados, é muito maior, porque é mais simples produzir em grande escala. E aqui nós temos uma indústria que produz daquilo que precisa produzir, e do outro, uma indústria que não quer lidar tanto com a nutrição. Ela quer remediar. Ela não quer prevenir.
porque ela vai atender tanto quanto essa indústria aqui. Então, você toma um remédio para dor de cabeça, que te dá uma dor no estômago, e você toma um remédio para dor no estômago, que te dá tontura, e tu toma um outro remédio para tontura, que futuramente te causa Alzheimer, e tu toma um remédio para Alzheimer, e que te dá dor de cabeça. Tá, qual é o remédio que eu tomei mesmo? Ah, era para dor de cabeça. Ah, pois é. Essa indústria tá ali, te esperando ansiosamente para te atender. Ah, Mila, mas isso não... Gente, eles estão apenas atendendo a demanda. Eu nunca faço menção nos meus treinamentos criticando o mercado ou criticando o farma. Eu só estou te avisando. O que se tu não cuidar aqui, você vai procurar esse aqui. Ponto. Entendeu? Então, assim, as pessoas falam, eu vou postergar a minha dieta, eu vou postergar essa lista de mercado que a Camila está falando. Ok. Em algum momento você vai precisar escolher se você quer cuidar da saúde ou cuidar da doença. Não quer tomar água, que eu vi ali que o sobrinho pegou uma garrafa já, que é mais fácil de você monitorar a água. Tudo bem, tá tudo certo. Depois você vai ter que cuidar do problema. A algum momento a conta chega. Você que vai escolher, não sou eu. Eu fiz a minha escolha há 5 anos atrás. Não é dieta, é estilo de vida. Eu não deixo de comer as coisas. Hoje, meu metabolismo ele tá tão acelerado que eu posso comer aquilo que eu quiser. Só que eu sei que tem algumas coisas que eu nunca mais consumi, como refrigerante. Eu me nego a colocar um refrigerante na minha boca, porque é pura doença, né? Futuramente a gente pode até fazer um treinamento disso. E tem coisas que eu consumo de vez em quando, que não faz um tanto mal você consumir diária. O problema é diário, é o que você faz todos os dias, né? Como o consumo de embutidos, essa alimentação conveniente, né? Barata. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola Plix num pão com gergelim. Quem não conhece esse jingle, né? Que, inclusive, hoje não tem como fazer propagandas relacionadas às nossas crianças. Vocês acreditam que a maioria dos alimentos piores do mundo são de acesso às crianças, como salgadinho de milho, que é um veneno, bolachinha recheada e refrigerante. Pior que refrigerante, só refrigerante diet, que vem ainda com a sucralose e o aspartame. Então, gente, a gente precisa, né, começar a tomar decisões e a gente percebe para onde está indo isso. Né? A gente está tendo cada vez mais uma epidemia de obesidade. E por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande de sermos cada vez agentes transformadores, agentes que vai levar a informação para o nosso cliente, não só de como o nosso produto vai ajudar ele, mas como os costumes alimentares dele vai ajudar ele. E vai ajudar ele não apenas no emagrecimento, mas na saúde como um todo. Em 1975, apenas 6% da população tinha obesidade. Hoje, nós já temos 1/5 da população. 1/5. E isso vem galgando a grandes passos. As pessoas cada vez mais buscando alimentação barata e conveniente. As dietas da moda prevalecem em calorias, pessoas contando calorias, em vez de preferenciar algo que seja mais nutritivo. E a Mila não é nutricionista para estar passando isso aqui. Isso aqui vocês encontram informação. Abre o Google, tá lá o Google e vários especialistas para falar para vocês. Eu sigo, sempre segui o Dr. Lai Ribeiro. E aí você não tem como comparar um pacote de salgadinho que tem, sei lá, 300 calorias, com 300 calorias de brócolis. É as mesmas calorias. Mas o impacto que isso causa no teu organismo não é o mesmo. Não tem como visualizar só dieta, e sim um estilo de vida. Então, assim, coisas que, aquilo que eu falei, as pessoas querem comida gostosa, barata e conveniente. E aí, algumas preocupações que traz aqui, que eu trago aqui para vocês. Criança até os 18 anos, acredita-se, principalmente pós-pandemia, que é possível que uma criança tenha ficado, pelo menos, nos dias de hoje, 3 anos inteiros na frente do celular. As crianças estão se mexendo menos, estão se movimentando menos, estão brincando menos, e tá aqui um celular para te distrair.
Tá aqui um videogame para te distrair. Outra coisa que me preocupa muito, gente, 90% dos gastos na saúde são causados pela má alimentação. Talvez, se não tivesse o Covid, a preocupação com a saúde demorou mais de 2.000 anos, quase. Lá de 1760 para agora que veio a preocupação novamente com a saúde. A saúde voltar a ser prioridade em alguns lares. Todas as doenças começam pelo intestino. Isso te remete a algo? Anota isso, fala para o teu cliente que todas as doenças começam pelo intestino, inclusive 10 tipos diferentes de câncer. E o que mais me surpreende, gente, negativamente, Coca-Cola, Coke, é a segunda palavra mais falada no mundo. Isso é algo, depois de ok. A palavra mais conhecida do mundo é ok. Nós temos aqui, né, vários países agora participando também de Maravilhas da Terra. No mundo inteiro, ok. Todo mundo sabe o que significa ok. E Coke, Coca-Cola. A Coca-Cola ela tem um pH 2,4. O nosso sangue é 7,36. Para que o seu corpo trabalhe a questão de imunidade em escala decimal. Então, para cada copo de refrigerante que você toma, você reduz a sua imunidade em 100.000 vezes. 100.000 vezes. E aí tu começa a entender por que tantas doenças estão sendo vindas através do alimento. Para que você coloque o seu corpo em dia, para cada copo de refrigerante é necessário 32 copos de água, porque a água tem 7,0. É o que mais se aproxima do nosso pH. 7,0. Agora você vai começar a olhar as bebidas do pH também, né? Então, assim, água mineral com gás, pode, Mila? Pode. Existiu um certo momento que começaram a vir águas muito alcalinas, né? Então, a gente tem que ter um meio termo. 7,0, 7,2, 7,5, 8, no máximo. Agora, refrigerante é 2,4. Então, pensa 2 vezes em colocar refrigerante dentro da tua casa, porque como o Dr. Lai Ribeiro fala, e eu levo isso à frente, quem leva refrigerante para dentro da sua casa não tem amor pela sua família e pelos seus filhos. Quando eu morava com meus pais, eu era louca do refrigerante zero, de zero não existe, né? E se eu chegasse em casa e tivesse refrigerante, eu abria e jogava tudo na pia, sabia disso? E aí daqui a pouco, não tem mais refri. Pois é, não sei o que aconteceu. Eu não conseguia ver, chegou no momento que eu não conseguia ver. Hoje, a minha família já não toma mais, assim, lá nos meus pais eu praticamente não tem, é uma situação muito, muito, muito específica. Não é uma coisa mais que é o tempo todo. E o refrigerante, se você lembrar daquela historinha que eu falei da laranjinha, ele vem trazendo esse conceito de que era algo que era bacana, que era um negócio que quando a gente era criança só podia tomar quando terminasse de comer. Você lembra disso? Então, hoje é de fácil acesso. Hoje não é mais de garrafa, é de garrafa PET. Hoje a produção é em grande escala. Comida, bebida barata e conveniente. Então, presta atenção no que você está levando para sua casa, certo? É preciso que haja uma mudança de comportamento. É preciso que você decida, é você que vai definir a demanda do mercado. Hoje o mercado já está se modificando. Maravilhas da Terra é prova disso. De trazer produtos sem sódio, sem açúcar, adoçados com estévia. Gente, o Mirum é adoçado com estévia, um energético, saudável, natural. Eu já trabalho há 16 anos na área, eu nunca vi um produto natural, sem adição de malto e sem açúcar. E às vezes era o primeiro componente desse produto, foi um dos motivos que eu me apaixonei por Maravilhas da Terra. Olhar e dizer, caramba, isso aqui é com estévia! Que show! E o teu cliente precisa saber disso. Ele precisa saber disso. Eu acabei de mandar para uma... Eu vi que uma menina postou nos stories, como é que é? Dando up na energia com uma garrafinha de energético, aquele refrigerante que é energético. Eles falam que é energético, mas é refrigerante, né? Refrigerante de cola ali, com um monte de coisa que não é totalmente prejudicial. Eu mandei mensagem para ela. Eu tenho um energético natural adoçado com estévia. Te interessa? Gente, na hora. Eu até mandei para ela, só deixa eu terminar um treinamento aqui que eu já falo contigo. Ela, quero.
Quero. Então, assim, gente, as pessoas querem, só que elas ainda não têm a informação completa. Você tem a informação. Você pode levar isso para ela. Você pode mostrar da importância que é isso para ela, né? Então, assim, é preciso que seja feita uma reconciliação com o alimento. A reconciliação de suplementar também aquilo que nós não conseguimos mais com a alimentação. Hoje, de tudo isso que eu mostrei para vocês, até aquilo que é saudável, as verduras, as frutas, a gente sabe que o solo está pobre e que a quantidade de agrotóxicos ali, às vezes, aquele tomate bem vermelhinho, aquele morango bem vermelhinho, a gente precisa se defender disso. E hoje é impossível que você consiga consumir 5 frutas e 5 verduras de forma diferenciada para cumprir com as vitaminas e minerais. E se você não faz isso, o teu corpo se torna fraco, se multiplica de forma fraca. E aí a tua imunidade é a precursora para trazer saúde ou doença para dentro do teu corpo. É preciso que a gente cuide, e tudo é feito com decisões, né? E para finalizar, gente, eu quero colocar um videozinho aqui para vocês, que são dois momentos. O tempo todo, você vai poder decidir. Eu falo para os meus clientes que o problema não é ele sair da dieta, ele tem até uma refeição livre indicada pelo nutricionista, ou às vezes 2 na semana, depende da projeção de corpo, enfim, né? Estrutura e tal. Mas o problema é não voltar da dieta. E fazer da dieta um sacrifício, quando deveria pensar que é para a saúde. Porque depois que tu começa a cuidar do teu corpo, ele não começa mais a aceitar coisas que não prestam, né? Eu não gosto de dizer que comida é lixo e tal, mas tem coisas que é. E esses dias eu ainda comentei com uma cliente, ela disse assim, ai, Mila, mas depois disso tudo que tu me falou, desses alimentos que não são bons e tal, né? E a gente pode trazer aqui depois, se o pessoal quiser aí, os piores alimentos do mundo e os melhores alimentos do mundo, para a gente ter cada vez mais bagagem para entregar para o nosso cliente, informação, se capacitar como agente transformador de vida, né? E eu disse para ela assim, então agora, meu amor, você vai esvaziar o seu armário desses produtos, então. E ela disse, Mila, mas eu vou colocar tudo no lixo, eu vou botar tudo fora no lixo. E eu falei assim, e você prefere que o lixo seja o seu corpo? Você vai colocar fora no seu corpo? Então, é para a gente pensar, decidir, porque tudo é decisão. Então, assim, a gente é decisão, né? São decisões. Envelhecer, todos nós queremos envelhecer, né? Eu sempre brinco, ninguém tá a fim de dar uma morridinha, né? Todo mundo quer envelhecer. Mas como você quer envelhecer? Como você quer envelhecer? Em cima de uma cama, né? Dependendo de outras pessoas, passando trabalho? Ou você quer ser, que nem eu brinco, né? Ser parte daquele jornal que dá nas redes, né? Aquele jornal falando das pessoas que são mais ativas, muito mais ativas, às vezes, até que os mais novos. E para dizer para vocês o quanto que é sério, o quanto que é importante o nosso papel hoje dentro desse mercado,
Às vezes eu escutei muito as pessoas falando todos os dias das mortes que aconteceram em prol do Covid, né? Só que, infelizmente, durante esse treinamento, durante essa 1 hora que vocês estão aqui, a gente também tem esse pesar de que mais de 2.600 pessoas morreram por causa da má alimentação no mundo. Se você somar hoje todas as guerras, todas as catástrofes, tudo, nada supera o que já levou, por causa da má alimentação, pessoas ao óbito. Então, o que eu queria passar para vocês era essa reflexão, né? Depois, se vocês quiserem, eu vou estar colocando lá no YouTube também, né? Vou estar passando aí no Instagram e tal. E o que eu queria passar para vocês, gente, é essa responsabilidade, né? É essa importância do quanto que a gente tem essa responsabilidade. Depois que eu comecei a trabalhar como agente de bem-estar, e eu lembro até, eu acho que eu já contei isso, né? Que teve um rapaz que ele bebia muito, ele não, né, tinha uma quantidade ele bebia pra caramba, e eu brinquei com ele que a gente poderia negociar, dele, de repente, tomar metade daquilo que ele tomava, e me coloquei a ajudar ele. E depois de 3, 4 meses, ele perdeu mais de 35 quilos, e a esposa, aos prantos, me agradeceu, né, por ter salvado a vida dele. E quando a gente trabalha com esse público, quando a gente trabalha preocupado em ajudar o cliente, e esses dias eu também recebi o áudio de uma cliente que ela disse: Mila, eu acho incrível esse teu trabalho, porque tu não está preocupada só em vender o produto, você está preocupada comigo, como que eu estou me sentindo, o que eu estou tendo dificuldade, aonde que tu pode me ajudar, e isso está fazendo com que eu consiga me organizar, ter o meu peso certo para mim poder engravidar. Olha o que você faz na vida de uma pessoa. Você salva a vida de uma pessoa. Você salva a vida de uma pessoa. Se essa pessoa... Imagine se hoje você encontrasse uma pessoa e que, sei lá, num futuro à frente, essa pessoa tivesse uma doença e tal, e tivesse a questão do câncer, e de repente isso voltasse, de repente ela parasse ali na tua frente. E aí tudo mudava esse futuro. Que incrível que é trabalhar isso, que incrível que é ser esse agente transformador. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês cada vez estudem mais, que vocês levem os nossos produtos à frente do cliente e digam o porquê é tão importante não só ele usar os nossos produtos, mas ele ter decisões que vai trazer saúde para a vida dele. Tá certo, pessoal? Não sei se ficou alguma coisa de dúvida aqui. Eu nem me falo, né? Para falar de propósito é uma coisa que mexe muito, né, comigo, mexe aqui dentro. Vou ver se eu consigo puxar esse vídeo. O pessoal me pediu, eu vou ver se eu consigo tirar ele da apresentação. Mas está aqui, tá gravado, né? Aí via YouTube, depois vocês podem olhar lá. Compartilhem, né, o vídeo com clientes também para assistirem, né? Para terem um pouco mais de informação também. E é isso, gente, vamos levantar essa bandeira de se relacionar com o alimento, de buscar o que é mais natural, de olhar com outros olhos para a indústria dos alimentos, para a nossa indústria e principalmente para a nossa empresa. Ter orgulho da empresa que a gente levanta aí a bandeira, porque a nossa empresa é top demais e oferece aquilo que a gente pode ajudar o nosso cliente a levar, a começar esses hábitos mais saudáveis. Tá certo, pessoal? Um grande beijo. Vamos que vamos. Top demais. Beijo grande. Eu que agradeço, Mila, você já vai embora? Oi? Você já vai embora? Já vou. Até às 9 o teu treinamento, não é não? Eu ia propor que a gente ficasse aqui até às 9, até a hora do treinamento. Bora, fico. Que a gente ficasse... Rafael, deixa eu te aproveitar aqui e te dar os parabéns, cara. O seu último treinamento foi extraordinário, viu? Demais. E eu estou duplicando aqui com o meu povo. Depois quero ver com você para a gente duplicar aqui com o pessoal. Claro. Pessoal, daqui a pouco, 9 horas, a gente vai começar 9 mesmo, em ponto, porque mesmo o Mila tendo terminado antes, muita gente compartilhou o convite para 9 horas, né?
Então, tem gente que está chegando em casa, está se preparando. Então, aproveita esse tempo aí enquanto, se Mila puder, óbvio, a gente ficar aqui tirando dúvida e aproveitando tudo que Mila tem aí para poder a gente arrancar dela aí. Enquanto a gente faz isso, já compartilha com as pessoas, já chama seus convidados. Esse momento das 9 horas, diferente desse momento aqui, ele é um momento para convidados, né? Não é? A APN ela é também uma oportunidade da gente aprender a falar do negócio, mas sobretudo para que a gente faça com que os convidados tenham acesso a essa oportunidade extraordinária que chegou para a gente, né? E eu vejo, quando a Mila fala, eu também tenho o mesmo sentimento quando ela fala de propósito, né? De que o pessoal pergunta, né, por que quando o pessoal fala assim, por que você está aí? Eu digo, não estou não, eu sou. Então, muitas coisas vão acontecer aí no mercado e a gente vai estar todo dia encontrando uma razão para estar aqui. E se vocês tivessem a pá do que está por vir aí, tem coisas extraordinárias. Gente, quando os próximos dias aí o pessoal vai anunciar aí as coisas de... Eita! Tem produtos extraordinários chegando, então assim... E cada vez que a gente participa de um treinamento, por mais que a gente conheça o produto e veja, a gente aprende alguma coisa. Então, hoje eu já aprendi, eu já vi algumas vezes, mas não tinha me atentado, por exemplo, à informação que a Mila deu do Miron, né, da Stevia. Isso sempre acaba passando desapercebido, porque a gente foca no energético e esquece de informação como essa. E aí hoje dele, né? E aí eu vendo muito Miron, mas eu me atentei para essa informação da Stevia especificamente aqui nos treinamentos com Mila. Então, é legal a gente estar passando e assistindo de novo, eu estou vendo pessoas que estão aqui pela primeira vez, pessoas que estão se repetindo, e é assim mesmo. É natural, não vai estar todo mundo aqui não, é por isso que quando a gente olha para o sistema, a gente não vê todo mundo diamante, todo mundo black diamond, todo mundo, não tem jeito, né, velho? Exato. Exatamente. E a gente não tem que se agoniar com isso, não. Agora aproveita e compartilha com todo mundo, chama, para que daqui a pouco às 9 horas a gente avance aqui. Uma dica que eu passo muito para o pessoal, né, sobrinho, tudo que a gente aprende, e esse conteúdo hoje, ele era um conteúdo de 1 hora, porque você precisa, né, conhecer todo o passo a passo, né, enfim, de saber de onde viemos e por que estamos onde estamos, né. Então, muda, né? Muda a percepção, né? Sobre você ir no mercado, agora muda. Você olha, você sai um pouco daqueles corredores e dizer, puxa, aqui não, deixa eu ir para onde tem refrigeração, onde tem coisas mais naturais, é isso que tem que preencher cada vez mais, né, o nosso carrinho. E aí, o que acontece? Aqui nós começamos, a mudança começa pela gente, né? A mudança começa pela gente. Então, onde você começar a compartilhar, às vezes, quando eu pergunto para um consultor, falando de dicas de venda, o que ele... Porque ele fala, Mila, não só, tô com as vendas tá parada e tal. E, nossa, eu vendo pra caramba, né? Eu chego a movimentar mais de 5 EDs, assim, na família, tudo, né? Movimento pra caramba. E o que eu faço? Eu uso o produto e faço questão de mostrar que eu uso, né? Ponto. E tá lá, e eu fico olhando os stories dos meus seguidores, das pessoas que eu sigo, com o intuito de relacionamento. Eu não fico scroll down, perdendo meu tempo. Não, eu fico catando relacionamento. Com quem eu vou me relacionar? A pessoa lá postou um energético, opa, deixou picando, eu bato. É gol, entendeu? Já era. Aí, às vezes, dá certo, às vezes não dá, mas eu fiz a minha parte. Né? Se você não fizer, 100% de certeza que não vai dar. Exato. Então, que nem, por exemplo, hoje está uma linha ali que, se vocês olharem no Instagram, tá o ano do boi, né? Que é o ano da prosperidade, que está começando o ano chinês hoje. A quantidade de gente que não sabe por que tá o tal do ano, e eu sou uma pessoa que adora essas coisas. E aí eu entro lá, porque ele vai mostrar todo mundo que postar hoje, tá? Aproveita, depois sai aqui do treinamento, marca o treinamento lá, marca a oportunidade que o sobrinho vai mostrar e bota lá a figurinha do boi, por exemplo, tá? Você tá indo na onda do Instagram, e o que o Instagram tá montando? Se você entrar no teu Instagram,
A primeira bolinha que tem do lado da sua são todos os stories que usaram esse ícone. E aí, o que eu fiz? Eu postei, fiz uma postagem, coloquei coisas lá com essa figurinha e fui olhar as postagens. Olhando as postagens, eu peguei 2 pessoas que falaram, eu não sei o que é esse tal desse boi, e eu fui lá e comentei. Oi, queridona, tudo bem? E tal. Olha que coincidência. Uma dessas pessoas trabalhava com emagrecimento. E aí eu olhei lá, coach disso, coach daquilo, e eu, ai, que legal, eu vi que tu trabalha com emagrecimento. Quando eu vou olhar os meus stories, quem é que foi assim, fez um raio-x no meu trabalho? A pessoa, porque é comum alguém vem conversar contigo com educação, com tranquilidade, querendo... Não, não é comum. Então ela falou, vou ver quem é essa guria, né? Essa doida aí que tá puxando papo comigo. Aí ela disse assim, ai, eu vi que tu também. E eu falei, pois é, eu trabalho com, né? Trabalho com produtos também. Você trabalha só com comportamento? Eu, por muito tempo, trabalhei só com comportamento, mas eu vi a necessidade de criar hábitos angulares, que é o que a gente chama, né? O coach, ele busca trabalhar hábitos com a pessoa, que é você ter o hábito de tomar chá, faz com que você coma mais saudável, porque você limpou, eu estou fazendo teu acompanhamento, você vai ter mais facilidade para consumir coisas com fibras, né? Enfim. E aí ela, porque eu não concordo muito, ela usou até o termo, eu não concordo com outras coisas e tal. Eu falei assim, ok, mas o que eu percebo nos meus clientes é a dificuldade em iniciar, porque até ele ter todo esse conhecimento, demora um pouco. E aí o que ela falou assim, interessante. Eu falei assim, mas achei demais o teu trabalho, vou te acompanhar pelo Instagram. E o que ela falou? Eu também. Isso, gente, é criar relacionamento, usando uma das maiores redes, que é o Instagram. Depois eu fui lá de novo cutucar o boizinho lá. Achei uma outra menina. O que serve? Alguém sabe me dizer para que serve? Se o seguidor dela não respondeu, não sei. Eu fui lá e respondi. Oi, fulana de tal. É o ano da prosperidade e tal, não sei o que, não sei o que. Ela chegou a me marcar respondendo que era o ano da prosperidade. Logo na sequência, novo seguidor. Eu fui lá, oi, tudo bem, coisa e tal. Gente, cria oportunidade, não cria dificuldade. Para de achar cabelo em ovo dentro do teu negócio. Cria oportunidade. Onde eu estou, eu sou um ícone de oportunidade. Ponto. Então, é assim, ou você está usando o Instagram para cobrir tempo, ou você está usando o Instagram para evoluir. Então, é oportunidade. Só que você só vai conseguir fazer isso. Vamos lá. Eu fui lá e cutuquei essas pessoas para criar relacionamento. O que elas vão fazer? Elas vão olhar o meu Instagram. E se eu não tiver conteúdo lá? Como é que está a vitrine do teu negócio? Você entraria numa loja que a vitrine está bagunçada? Acho que não, né? Você entraria num restaurante que você olha de longe, assim, as cadeiras tá tudo bagunçado, a mesa tá suja? Você senta no lugar que a mesa tá suja? Não. E você quer vender como, meu querido, minha querida, se o teu Instagram lá tá tudo misturado, assim, ó. Olha para o feed dele, olha para o teu Instagram e diz, eu compraria um produto de mim? Pois é, eu nem uso o produto, né? Eu não vejo essa pessoa usando o produto, eu não vejo essa pessoa postando informação, que nem, por exemplo, vocês podem desmanchar todo esse treinamento que foi dado aqui e colocar conteúdo para o cliente de vocês. Os clientes querem comprar de quem é autoridade. Em época de informação, quem tem autoridade é rei, meus queridos. Então, você ter mais autoridade, você tá dentro dos treinamentos. Hoje eu conversei com mais um consultor. E aí, meu querido, tudo certo? Mila, tá meio devagar e coisa e tal. A pergunta-chave. Tá conectado nos treinamentos? Pois é, pois é. Aí o resultado também vai ser pois é, né? Então, é bem dentro dessa linha aí. Deixa eu ver o que o pessoal botou aqui. Mila, por favor, qual adoçante é mais indicado para diabéticos? Gente, estévia e xilitol, tá? Eu sempre indico esses dois. O estévia, acima de tudo, né? O Dr. Léo Ribeiro é o único que ele defende, é o estévia. Só para vocês falar de adoçante aqui, já que surgiu esse assunto, a gente tem tempo. O adoçante, né, a grande maioria é em aspartame. Então, assim, ó, que nem eu falei, pior do que o refrigerante é o refrigerante diet.
que ele vem com o aspartame. O aspartame, quando entra em contato com o nosso corpo, ele se transforma numa substância parecida com veneno para formiga. Para vocês terem uma ideia, o aspartame foi o início de uma invenção de veneno para formiga que deu errado, porque era um alemão e um inglês fazendo, e quando ele falou assim, ó, taste, ele entendeu taste e provou. E ele falou assim, sweet. Ele falou, tá louco? Você provou o negócio? Não, mas é doce. Ah, é doce? Ah, vamos criar um adoçante artificial. Que legal! E o aspartame, gente, só para vocês terem uma ideia, é um dos maiores precursores do Alzheimer, porque ele vai trabalhando toda a parte degenerativa. Então, o stevia, onde eu estava olhando o treinamento com o Dr. Lai Ribeiro, e sim, a Mila estuda direto, estou sempre estudando, e ontem eu quis trazer mais informação, então eu fiz um treinamento com o Dr. Lai Ribeiro ontem, e ele fala, gente, melhor adoçante que tem é o stevia. E eu, maravilhas da terra, você é demais. Né? Na hora eu me lembrei do Miro. Né? Então, a gente tem hoje muito argumento. Se vocês, que nem eu falei, quem está conectado nos treinamentos, tem argumento, né? E quem tem argumento domina, né? Quem tem contra fatos não existem, né? Então, você entrega fatos, você é argumentativa, então a coisa vai. E é preciso projetar isso, né? E para fazer vendas, gente, é isso, é relacionamento, é conversar com esse cliente, o cliente te indica pessoas, né? Esse cliente já está satisfeito com o teu trabalho, ele acaba te indicando outras pessoas. Eu recebo indicações direto, tanto para clientes, tanto para negócio. Por quê? Porque é do trabalho. Se tu está no caminho fazendo, tu está projetando energia, gente, acontece. Agora, se você está, né, reclamando e clamando cada vez mais problemas, é só o que vai acontecer também, né? Quer complementar alguma coisa aí, sobrinho? Ou puxar aí as dúvidas do pessoal? Fica à vontade, eu tô aqui à disposição, gente. Pode mandar aqui. Vou mandar aqui o site lá do YouTube. Coach Miladec, tá, gente? Lá no Instagram. Depois eu vou colocar lá o treinamento. Deixa eu ver aqui. Ver se ficou alguma pergunta aqui. Aqui o pessoal me perguntou, eu posso preparar o meu alimento e congelar? Sim, não tem problema, tá, gente? Porque o que acontece? O problema é esse alimento que vem pré-feito, entendeu? O pré-preparo desse alimento. Então, quando você compra um produto congelado no mercado, tenta ver se ali na descrição existe adição de outras coisas, porque a grande maioria tem adição de gordura trans, adição de entre outras coisas também, tá? O azeite refinado, por que é um azeite refinado? Assim, ó, nós temos o azeite de oliva, e nós temos o azeite refinado, que é o azeite de soja, o azeite de canola. E qual é o problema do azeite? O problema é que o azeite ele sofre um processo, né, de hidrogenação, se eu não me engano, que ele acaba, quando o óleo, só para vocês terem uma ideia, quando o óleo é aquecido, ele desenvolve uma molécula, que essa molécula é cancerígena. Então, assim, o problema da fritura, primeira coisa, existem duas formas. O azeite em si, que está indo a altas temperaturas, que desenvolve essa molécula, e o alimento em si. O alimento, ele não é saudável quando ele é elevado a temperatura acima de 180 graus. Uma dica que eu vou dar para vocês, eu sou do sul aqui, a gente come churrasco direto. Aquele churrasco que você faz e você diz que é delicioso porque tá queimadinho, tira da tua cabeça. Aquilo ali faz mal. Ó, quem ficou mais, quem fica mais ganha mais, né, sobrinha? Essa dica teve gente que já saiu, perdeu. O churrasco, não sei se eu tava de manhã, eu falei disso, né? O churrasco, aquele churrasco queimado, ele faz mal. Aquela carne que tá queimada. Ah, tá queimadinha, eu gosto dessa crosta queimada. Esquece, isso é um processo de glicação. Ali você perdeu todos os nutrientes
e ainda você começa a ter um antinutriente para o teu corpo. Aquilo é extremamente oxidante. Então, assim, ó, todo o problema da fritura é se você vai fazer, por exemplo, uma fritura num óleo de coco ou num azeite de oliva, ainda assim, o fato de você já queimou a mão, o braço com azeite? Não é uma queimadura que, nossa, é demais. Por quê? Porque está muito elevada a temperatura. Então, em vez de você gosta de batata frita, pega essa batata, coloca um fiozinho de azeite de oliva e coloca no forno a 180 graus, ou coloca na air fry 180 graus. Por isso que a air fry não tem 250 graus e tal, né? Porque ela traz de uma forma muito mais saudável. Então, já é uma forma de vocês também verem aí. E o azeite, ele traz isso, ele traz esse malefício, né? Eu não cozinho nada com azeite de soja, nada, nada, nada mesmo. Eu uso o azeite de oliva, uso o azeite de coco, o óleo de coco, uso a banha, e cuidem também, porque existe muita banha processada, né, que vem ali com vários indícios. Tem óleo de coco processado, que também não é de forma tão natural, então quanto mais procurar de forma natural, melhor, tá? As pessoas comem e não se alimentam, exatamente. Perfeito, deixa eu ver aqui por baixo. Qual o melhor benefício da nossa sopa MDT? Sugestão para o próximo treinamento. Ok, gostei muito do AP, realmente entrega aquilo que foi feito. O Desrotulando, ele é muito bom, gente. Vale muito a pena. Tá, ok. Acho que é isso. Então tá, gente. Vou finalizando aqui o treinamento. A sala estava gravando ainda, não consigo terminar de gravar sem sair. Deixa eu ver aqui. Obrigada, eu que agradeço, sobrinho. É contigo aí, E meu querido. nós vamos ficar à disposição do pessoal aqui. A gente vai efetivamente começar às 9 em ponto, porque, como eu disse, algumas pessoas compartilham o convite, né? E aí a pessoa, às vezes, se programa para chegar às 9 mesmo, aí não é justo a gente começar antes e deixar Tá, a claro, perfeito. Vou pessoal sem a finalizando. informação. Mas vamos Então, tá. aproveitar aqui. Eu queria só saber, porque o pessoal não liga a câmera, eu não sei por que o pessoal tem medo de ligar a câmera. Já baixei